Novaes, você está conectado no canal Intermate, isso, e também no canal Artilharia Matemática. A gente está nesse projeto Colégio Naval EPICAR e dando continuidade, vamos falar sobre triângulos, tá ok? Então seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. Bom pessoal, é um assunto que perpassa sobre muitos outros assuntos, outras propriedades, né? Então, quando a gente fala de triângulo, a gente pode falar de classificação, natureza, né, condição de existência, a gente pode falar de congruência, pontos notáveis, semelhança, áreas, enfim. Triângulos é como se fosse a gente dando aqui o nosso primeiro passo para a gente falar algumas coisas acerca desse assunto, tá? Antes disso, eu queria fazer uma errata, né? O último vídeo eu coloquei lá embaixo na descrição, mas pessoal, ângulos suplementares, complementares e replementares, né, e explementares, é quando a gente pega apenas dois ângulos, tá? A gente não pode dizer que três ângulos são complementares, três ângulos são suplementares, não. São sempre dois ângulos, tá? Então, só fazendo uma correção lá no vídeo, tá? Vamos lá. Então, triângulos, né? Definição. O triângulo é um polígono que possui três lados, tá? Então, triângulo, primeira coisa, é um polígono, né? Notação. A gente vai trabalhar triângulo, escrevendo um triângulo ABC, de modo que o segmento AB, esse traço aqui em cima essas duas letras, significa segmento, tá? Então, esse segmento aqui, ó, AB, união com AC, união com BC. Isso define um triângulo, tá? Agora vamos lá. Desenho um triângulo, tá? A, B e C são os vértices, beleza? Lados é o Azinho, né? O Bzinho e o Czinho. E o Azinho corresponde ao segmento que? BC. O Bzinho corresponde ao segmento AB e o Czinho corresponde ao segmento AC, ok? Então, bem elementar. Os ângulos exteriores, então, são os ângulos formados com prolongamento de um lado, né? E está externo ao triângulo, ou seja, θ1, θ2, θ3, ou seja, prolonguei um lado, o ângulo formado entre o prolongamento do lado e o seu lado, né, da parte externa, é um ângulo externo. Então, θ1, θ2, θ3. A gente diz que perímetro de um triângulo, a gente chama de 2π na matemática, tá? De modo que o perímetro é a soma o quê? Dos lados, né? Então, 2π é igual Azinho mais Bzinho mais Czinho. Então, se a gente dividir isso por 2, a gente vai ficar aqui Pzinho é igual a A mais B mais C sobre 2. Só que Pzinho, na geometria, a gente, por notação, diz que é o semiperímetro, né? Esse radical aqui, semi, quer dizer metade, né? Semi-área, semiperímetro, ou seja, metade. Bom, continuando. Então, e P e N, né? P é um ponto interno ao triângulo ABC e N é um ponto externo. Por que eu coloquei isso? Porque isso aqui são elementos substanciais para vocês fazerem as questões de colégio naval, EPICAR, que às vezes a questão não vai estar lá só a figura. Ela vai dizer, seja o perímetro igual a tanto, temos um ângulo externo da base igual a tanto, seja P um ângulo interno, a partir de P traça-se uma perpendicular às retas suportes do triângulo, ou seja, isso aqui é uma reta suporte, isso aqui é uma reta suporte, isso aqui é uma reta suporte. Então, vocês têm que se familiarizar com esses termos, tá ok? Bom, e a classificação, né? A classificação, né, dos triângulos, né, quanto aos lados, a gente tem o triângulo equilátero, que possui os três lados iguais, ou seja, se eu tenho um triângulo ABC e todos os lados são iguais, isso quer dizer que
segmento AB é igual ao segmento AC, que é igual ao segmento BC. E isso vai nos dar o quê? Que os ângulos, né, são iguais. Ângulo A, B e C é igual a 60 graus. Depois eu vou falar daqui a pouco sobre a lei angular de Thales. E aí eu vou explicar o porquê que a gente tem aqui 60 em cada ângulo aqui, né? Porque a soma angular de Thales diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Tá ok? Triângulo isósceles, né, possui dois lados iguais, né? Normalmente esse radical aqui, equidistante, equilátero, né, quer dizer o quê? Que tem a mesma distância, ou seja, é tudo igual. Látero tem a ver com lado, quer dizer igual, então lados iguais, tá ok? Isósceles, né? Os isósceles são dois lados iguais, né? E eu botei aqui dois lados congruentes, e essa notação aqui de congruente são três tracinhos, tá ok? Três tracinhos paralelos significa congruente, né? De modo que o triângulo isósceles, triângulo ABC, né? Eu botei aqui o segmento AB é congruente a AC, logo o ângulo B é igual ao ângulo C, que eu chamei de alfa, os ângulos da base. Ah, professor, e se o AC for igual a BC? Tá bom, esse lado aqui é igual a esse aqui, ou seja, esse ângulo aqui vai ser igual a esse, tá ok? Então, e o escaleno? O escaleno possui três lados distintos. Então, quando a gente fala assim, uma questão, seja ABC é um triângulo qualquer. Se é um triângulo qualquer, ele não é nem equilátero nem isósceles, ele é escaleno, tá? É um triângulo qualquer. Ah, mas pode ser isósceles? Pode. Pode ser equilátero? Pode. Mas você sempre vai tomar como base o escaleno, porque é um triângulo qualquer, tá ok? É um triângulo que a gente parte da premissa que ele é escaleno. Depois a gente, por propriedade, dentro da questão, a gente vai descobrir com esse triângulo qualquer, ele já tem uma natureza, ele é um triângulo isósceles, é um triângulo equilátero, mas quando fala triângulo qualquer, você parte sempre da premissa, inicialmente, para a base de raciocínio geométrico, que ele é escaleno, ok? E aí, como que fica um triângulo escaleno, né? AB é diferente de BC, que é diferente de AC, né? Os segmentos são diferentes, são distintos. E por conta disso, né, os ângulos também, né, são distintos, né? Tá ok? Se a gente tem dois lados iguais, os ângulos opostos a esses lados também são congruentes, ou seja, triângulo isósceles, se eu falar que esse lado aqui é igual a esse, então, se esse é igual a esse, os ângulos opostos a esses lados congruentes também vão ser iguais. Nota que o AC não é igual a B, igual a B, então AC, quem está vendo o AC, o alfa? Quem está vendo o AB também tem que ser alfa, ok? Bom, tira um print, agora vamos trabalhar outras coisas aí do triângulo. Dando continuidade, né? Então, classificação agora em relação quanto aos ângulos. A gente falou quanto aos lados, né, agora, e agora vamos falar quanto aos ângulos, tá? Bom, o triângulo, quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, retângulo e obtusângulo. Quando é que um triângulo ele é acutângulo? Quando ele possui três ângulos agudos. Lembra que a gente falou no último vídeo que os ângulos agudos são os ângulos que são menores que 90 graus? Ou seja, se um triângulo é acutângulo, a gente tem que alfa, beta e teta são todos menores que 90 graus, né? Portanto, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, que é o que? O ângulo A é o teta, o ângulo B é o alfa e o ângulo C é o beta, todos eles são agudos, ok? Simples. Triângulo retângulo possui um ângulo reto. Então, o triângulo retângulo ele é bem interessante, né? Tem várias propriedades do triângulo retângulo, né? Então, A, B e C são os vértices, né? Perceba que esse segmento aqui ele é maior que todos os outros, né? E esse segmento aqui, AB, ele tem um nomezinho bem conhecido, se chama hipotenusa, né? E a gente tem aqui esse segmento AC, que eu chamei de Czinho,
e o BC, que eu chamei de Bzinho, eles são o quê? Catetos, né? E aí aqui vem aquela fórmula, né? A ao quadrado, a hipotenusa quadrada é igual a soma dos quadrados dos seus catetos, ok? Bom, se aqui é 90 graus, o ângulo C é reto, né? Eu tenho que alfa e beta são complementares, lembra quando a gente falou? E aqui eu reforço, os ângulos complementares são só quando a gente pega dois ângulos aí que a gente pode dizer que são complementares. Não existe alfa, beta e teta complementares. Então, alfa e beta são complementares, ou seja, a soma deles dá 90 graus. Agora tem uma situação interessante. Concorda comigo que o segmento AB, que a hipotenusa é maior, né? E a gente tem uma explicação, né? A gente vai falar mais tarde sobre isso, mas o cara que está fazendo concurso para o Colégio Naval, ele tem que saber isso, né? Todo triângulo retângulo, ele pode ser, a hipotenusa dele pode ser expressa como o raio, o diâmetro, melhor dizendo. Então, eu tenho o diâmetro AB. Se eu pegar o ponto C em qualquer ponto que eu colocar aqui nessa linha aqui, nessa curva, vou botar aqui, por exemplo, C. Esse aqui é o C. Aí eu vou ligar, tá? Liguei aqui de C a A. Vou ligar de C a B. Esse ângulo vai ser sempre 90 graus. Professor, por quê? Bom, vamos supor que eu não saiba. Não sei. Vou chamar esse cara aqui de θ, tá? Você concorda comigo que esse ângulo aqui, ele nada mais é que o ângulo inscrito? A gente vai falar sobre isso, né? Relações métricas, ângulos no círculo, né? Então, esse ângulo aqui ele vale a metade desse arco aqui. Então, θ, né, vale 2 vezes o arco AB. Logo, o arco AB vale θ sobre 2. Minto. O AB, o arco AB que vale o dobro, né? O dobro de θ. Logo, o θ vale AB sobre 2, tá? Só que, veja bem, isso não é diâmetro. E o que o diâmetro faz? Se eu apagar isso daqui, ó, ficar só com isso daqui, isso aqui é o quê? A metade da circunferência. Se a circunferência inteira é 360, a metade vale o quê? 180. Então esse arco aqui, o arco AB, ele vale 180 graus. Então isso aqui nada mais é que o θ é 180 dividido por 2, que é 90. Logo isso aqui é 90 graus. Então a gente pode também dizer que triângulo retângulo a gente pode sempre inscrevê-lo na circunferência de modo que a hipotenusa, né, a hipotenusa AB é igual ao quê? 2 vezes o raio, que isso é igual ao diâmetro, tá? Isso é uma propriedade interessante. E isso aqui é o arco capaz de 90 graus. Por que esse arco aqui é capaz de 90 graus? Se eu puser o C para cá e ligar aqui, vai acontecer a mesma coisa, porque esse ângulo aqui é 90 porque está enxergando o mesmo arco AB, tá ok? Tá? Então isso aqui é importante, é uma propriedade do triângulo retângulo que vocês têm que saber, beleza? Bom, seguindo, a gente tem uma outra propriedade importante aqui no triângulo retângulo. A gente tem aqui que os catetos podem ser a altura, né? Ah, professor, mas eu posso traçar essa altura aqui, ó. Beleza, essa é a altura relativa ao segmento AB. Mas isso aqui não, o AC não é a altura relativa a BC? É. Agora se eu olhar o triângulo, pegar esse triângulo e rebater para cá, o segmento BC não é a altura em relação ao segmento AC? É também. Ou seja, AC e BC são altura. Tá? Então essa é uma propriedade interessante, porque você pode, quando a gente estiver falando de área, né, você pode dizer aqui, por exemplo, aqui essa altura eu vou chamar de H. Então a área do triângulo ABC, você pode dizer que
é a base, que é o Azinho, vezes a altura sobre 2. Mas também eu posso dizer que o quê? Que é o semiproduto dos catetos. Pô, professor, não entendi não. Ó, aqui, ó. Isso aqui não é base? Se eu fixar isso aqui como base, quem é a altura? O Czinho. Se eu fixar isso aqui como base, quem é a altura? O Bzinho. Então não importa. Essa aqui vai ser base, essa aqui vai ser altura, então isso aqui vai ser base, essa aqui vai ser altura. Então essa é uma propriedade interessante. Aí se a gente quiser simplificar por 2, a gente tem até uma relação aqui que a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Isso a gente vai aprender lá na frente quando a gente estiver falando sobre relações métricas num triângulo retângulo. Só que tudo na matemática está encaixado. Não existe nada que não tenha interligação, tá? E aqui é um exemplo, a gente está falando de triângulo, só que a gente perpassa com ângulos no círculo, área, relações métricas no triângulo. Então assim, isso aqui é uma noção básica que vai te dar suporte para muitas coisas lá na frente, tá ok? Vamos lá, triângulo obtusângulo possui um ângulo obtuso, um somente. E quem é? É o alfa. Veja que o alfa, a gente viu na aula passada, no vídeo passado, que para um ângulo ser obtuso ele tem que ser maior que 90 graus. Então veja que se tivesse 90 graus, se o ângulo não fosse 90 graus, ele estaria aqui. Como eu inclinei mais ele para cá, o triângulo ABC, ele é o que? Obtusângulo, porque ele tem um ângulo, né, maior que 90. Por sua vez, se esse ângulo é maior que 90 graus, né, o θ e o beta, eles são o quê? Menores que 90 graus. Porque senão a soma não vai dar 180. Se eu tiver aqui, já é mais que 90. Vamos lá, vamos supor que esse ângulo aqui seja 120 graus, né? O alfa. Se o alfa é 120, θ mais beta vai ser igual a quanto? 60 graus. Ou seja, nunca vai passar de 90. Não tem como, porque vamos supor, qual o menor ângulo que aqui pode ser? Se é maior que 90, vamos botar aqui 91. O ângulo ser 91. Se a gente tiver 91 aqui, né? O θ mais beta é igual a quanto? 89. Ou seja, é sempre menor que 90 graus. Tá ok? Bom, agora tira um print aí, a gente vai falar agora a condição de existência de um triângulo, tá? E depois vamos falar sobre síntese de claror, tá bom? É muito importante, já caiu na prova do Colégio Naval, já caiu no IPCA também, cobrando esses tipos de conceito, ok? Então tira uma foto aí, que eu vou agora falar um negócio interessante, né? A gente tem que no triângulo retângulo, a gente tem a hipotenusa, né? Que ela é maior que os catetos, obviamente, porque ela é o diâmetro, né? A gente já viu isso. Então, e aí a gente pode dizer que o A ele é maior que B e o A também é maior que C, certo? Porque a hipotenusa ela é sempre maior do que seus catetos. Só que olha só que interessante. Se a gente somar isso aqui, né, vai ficar 2A maior que o quê? B mais C. E A, portanto, é B mais C sobre 2. É uma relaçãozinha importantinha, importante aqui para vocês, que a hipotenusa ela é maior que a semissoma dos catetos. Tá bom? Então, eu vou apagar o restante aqui para a gente poder falar sobre condição de existência no triângulo. É que um triângulo exista, né? Então, para que um triângulo exista, é necessário e suficiente que um de seus lados seja sempre menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença, tá? Bom, antes da gente começar, né? A gente vai tomar como seguinte situação, né? Triângulo ABC, onde eu tenho o lado
Azinho, que é o segmento BC, o lado Bzinho, que é o segmento AB, e o lado Czinho, que é o segmento AC. Aí vamos supor que o A seja o maior, né? Então, o maior lado, ele vai ser sempre menor que a soma dos outros dois, né? E maior que a diferença. Por que eu botei em módulo? Porque se eu tiver um ângulo, se eu tiver um triângulo assim, ó, vamos botar aqui 5, e aqui 3 e aqui 4, né? Esse triângulo até é retângulo, né? O famoso 3, 4, 5. O menor lado, o maior lado é menor que a soma, né? A soma é 7, né? E maior que a diferença. Só que a diferença, se eu pegar o 3 menos 4, vai dar menos 1. Se eu pegar 4 menos 3, vai dar 1. Então, eu posso dizer isso aqui, ó, sem medo de errar. Por quê? O módulo de x, ele vale o quê? Ele vale igual a x se o x for maior que 0. E ele vale menos x, né? Se x for menor que 0, né? O resultado do módulo, ele vai ser sempre positivo, né? Então, não importa, o resultado vai ser sempre positivo. Só que se a diferença aqui pode ser que seja o quê? Negativo, tá bom? E aí a gente bota em módulo e não tem problema nenhum. Tá ok. Bom, e se o C for o maior? Se o C for o maior, a gente tem que o C é menor que a soma dos outros dois, né? Vamos supor que o C, esse lado seja o maior. Então, esse lado vai ser menor que a soma A mais B, e esse lado vai ser menor que a diferença, tá ok? Se isso aqui não estabelecer, não tem como a gente conseguir construir um triângulo, tá ok? São medidas que são condições necessárias e suficientes para a gente fechar um triângulo. Agora, uma outra propriedade muito interessante, depois que a gente bater isso, a gente vai fazer uma questão do Colégio Naval de Epicá, é a síntese de Clairaut. Eu não sei se a pronúncia certa é essa, né, que é francês, mas isso aqui é muito importante, tá? Então, seja o triângulo ABC, onde A, B e C são seus lados, e a gente colocou aqui o lado A como o maior lado. Professor, mas se o B fosse o maior lado, a gente só trocaria as letras aqui, tá bom? Então, a gente partiu da premissa que o A é o maior lado, né? E aí, quando que um triângulo é acutângulo, né? Quando o maior do seu lado, ao quadrado, é menor que o quadrado dos outros, que a soma dos quadrados dos outros, ou seja, né? Triângulo acutângulo aqui. Quando que a gente vai saber que um triângulo é acutângulo? Quando, por exemplo, esse aqui é o maior lado, esse aqui são os outros lados que são menores do que A. Quando o quadrado desse é menor que a soma dos quadrados dos outros, tá? E quando for igual? É Pitágoras, né? Então, triângulo retângulo é quando exatamente o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. E o obtusângulo? Aí você lembra, acutângulo não é menor que 90? Obtusângulo não é maior que 90? Então aqui a gente já tem um mnemônico aqui para a gente já memorizar. Se eu tenho um acutângulo que é um ângulo menor que 90, eu pego que o maior lado ao quadrado é igual a soma dos outros, é menor que a soma dos outros dois. E o obtusângulo vai ser maior, né? Então A ao quadrado é maior que B ao quadrado mais C ao quadrado, tá ok? E isso aqui é importantíssimo, isso aqui também, tá? São dois pontos aqui de estudo aqui de triângulos, que é freguês, Colégio Naval Epicá, tá bom? Tira um print que agora a gente vai fazer duas questões de Colégio Naval e de Epicá, uma questão de cada. Antes da gente resolver essa questão do Colégio Naval, eu quero tecer aqui um comentário muito importante, tá? Bom, eu vou ler a questão caiu em 1994, tá? Qual deverá ser o menor inteiro que, somado a cada um dos números 6, 8, 14,
obtém-se as medidas dos lados de um triângulo em que o ortocentro está no seu interior. Bom, aqui que você tem que se ligar. O ortocentro está no seu interior. Você tem que saber qual é a natureza do triângulo quando em relação à posição do ortocentro, tá? Ele deu as alternativas A, B, C, D, E, 9, 10, 11, 12, 13. E aí a gente vai agora aqui, ó, classificação de um triângulo quanto à posição do ortocentro. Ortocentro é um ponto notável. Eu ainda não falei aqui sobre isso, né? Mas lá no meu canal, quem está assistindo aí no canal Intermat, né? No meu canal eu já fiz várias questões, falei sobre já falei um pouco sobre a reta de Euler, a distância do circuncentro, do incentro ao circuncentro. Falei sobre, tem a bissetriz interna, né? Aí eu trabalho com vários pontos notáveis, né? Mas antes de mais nada, né? Quais são os pontos notáveis de um triângulo, né? Um deles, né? A gente tem o incentro, né? Incentro, ponto de encontro das bissetrizes. Incentro, tem. O que uma bissetriz faz, né? Tem um triângulo ABC. A bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, se eu pego aqui, se eu chamo esse ângulo de alfa, esse ângulo aqui é alfa, tá? Então, é a bissetriz do ângulo B. Agora, se eu traçar a bissetriz aqui do ângulo A, eu tenho que esse ângulo é igual a esse ângulo, tá? Então, eu tracei duas bissetrizes. Mas, se eu traçar outra bissetriz, eu posso te garantir que ela vai passar exatamente nesse ponto. E esse ponto aqui se chama incentro, ponto de encontro das bissetrizes. E tem uma propriedade também, né, que ela é equidistante dos lados, tá? Então, a bissetriz aqui é equidistante, ou seja, tem a mesma distância dos lados, tá bom? Bom, vamos agora falar sobre o baricentro, né? O que o baricentro faz? Que é um outro ponto notável. O baricentro é o ponto de encontro das medianas. Então eu pego um triângulo, né? O que uma mediana faz? Ela divide o lado ao meio, tá? Então eu vou botar aqui esse ponto aqui, o ponto médio de AB, esse ponto médio de AC e esse ponto médio de BC. Então, se eu traço aqui uma seviana, que ela vai ter uma particularidade de ser mediana, porque ela vai bater num ponto o qual divide o lado ao meio. Então, essa seviana é uma mediana. BM é uma seviana que tem uma particularidade. O que é seviana? É um segmento de reta que parte do vértice e vai até o lado oposto do triângulo, é seviano, tá? Mas essa seviana tem uma particularidade, se chama mediana. E essa seviana aqui, ó, essa seviana, ela também está partindo do vértice e batendo lá no lado oposto, né? Eu posso garantir a você que se eu traçar essa mediana, ela vai passar exatamente nesse ponto aqui, tá ok? E esse ponto aqui se chama, se eu chamar esse ponto de P, ponto P, né, normalmente a gente chama de G, né? Na geometria. É o baricentro, tá? E tem uma propriedade também no baricentro. Depois eu vou falar sobre isso. Se G, vou chamar aqui de N, se do ponto G a N vale X, do vértice até o baricentro vale o dobro, 2x. Tá ok? Isso você tem que saber. Você que está fazendo o próprio Colégio Naval IPCAR tem que saber. Tá ok? Baricentro. Agora vamos lá. Vamos para o ortocentro. Então, eu falei baricentro, eu falei incentro, ponto de encontro das bissetrizes, ponto de encontro das medianas, ortocentro, ponto de encontro das alturas, e circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes, né? A gente está aqui no ortocentro. Então, o ortocentro tem um triângulo, né? Aí traço aqui uma altura, traço a outra altura.
Se eu já tracei duas alturas distintas, né, de um triângulo, elas vão se interceptar num ponto que se chama ortocentro, tá ok? E se eu, mais uma vez, se eu traçar essa altura, se eu traçar essa seviana, que parte desse vértice aqui, passando por esse ponto aqui, aqui vai ser perpendicular, ou seja, eu preciso, para caracterizar um ponto notável desse, baricentro, incentro, ortocentro, circuncentro, apenas de duas sevianas com essa propriedade. Elas se encontraram, a terceira, você pode ter certeza que ela vai passar aqui, ó, ok? E vai ser perpendicular. E esse ponto vai ser o ortocentro. Ponto P aí, ortocentro, ponto dos encontros das alturas. Tá ok? Bom, aqui a gente já faz a primeira menção aqui, porque o ortocentro, quando está no interior do triângulo, ele é acutângulo. Esse triângulo aqui, todos os ângulos aqui, né, são ângulos agudos, menores que 90 graus. Logo, P está no interior, tá? Mas vamos continuar aqui, o circuncentro. Circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. O que a mediatriz faz? A mediatriz, ela é uma reta perpendicular ao lado oposto do triângulo, né? E divide ele ao meio. Isso aqui é uma mediatriz. Só que a mediatriz, na verdade, né, é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, está passando uma circunferência aqui, ó, muito mal desenhada, né? E aqui, ó, é o centro da circunferência, ok? E isso aqui a gente até sabe dizer que isso, O, vamos chamar aqui de M, OM é o quê? É o apótema, né? A gente vai trabalhar sobre isso mais na frente lá, não hoje. Então, se eu chamar aqui de N, ON também é apótema desse lado AB, dessa corda AB, né? AB é uma corda. AC é uma outra corda, né? E o O, MN, vou botar aqui P. OP também é apótema. E o que o apótema faz? Ele é perpendicular à corda e divide ela ao meio. Que na verdade, né, esse segmento todo aqui, ó, vou chamar aqui o prolongamento aqui, ó. Isso tudo é raio. Isso aqui é raio, isso aqui é raio, isso aqui é raio, tá? Isso é uma propriedade do circuncentro, ok? Bom, vou apagar, vamos voltar aqui. Então, primeiro caso, acutângulo. Quando o ortocentro está no interior. Então, acutângulo, vou desenhar um triângulo acutângulo, ou seja, com todos os ângulos menores que 90. Aí vou traçar as alturas. Tracei essa altura, tracei essa altura. Obviamente, isso aqui também vai ser altura. Logo, esse ponto P aqui, ele está interno ao triângulo. Logo, é acutângulo. Então, aqui a gente já poderia dizer que, como ele está dizendo que o triângulo, o ortocentro está no seu interior, é porque esse triângulo aí é o acutângulo. E a gente vai aplicar a síntese de claror, tá? Mas vamos continuar aqui. Quando um triângulo, quando o ortocentro está no exterior, aí ele diz que é o obtusângulo. Olha só que interessante, eu tenho aqui, ó, vamos desenhar aqui um triângulo obtusângulo, certo? Esse triângulo aqui é obtusângulo. Tá? Por quê? Porque esse ângulo aqui é maior que 90 graus. Beleza? Só que olha só que interessante. Qual é a altura? Qual é a altura do triângulo relativa à base BC? Você concorda comigo que isso aqui é a altura relativa à base BC? Tá. Qual a altura relativa ao lado AB? Aqui, ó. Essa aqui é a altura. Tá ok?
Agora, qual é a altura relativa ao lado AC? Bom, eu não consigo, não tem como formar 90 graus aqui. Eu tenho que prolongar aqui. E aí sim, aqui, ó. Aqui eu vou ter uma altura aqui, né? Relativa ao lado AC. Tá, professor, mas e aí? Onde que, se o ortocentro é o ponto de encontro das alturas, onde que essas alturas vão se encontrar? Isso aqui é a altura? É. Então, eu vou prolongar aqui, ó. Isso aqui é a altura? É. Isso aqui é a altura. Então, eu vou prolongar aqui. Agora, esse ponto P, ele está interno ou externo em relação ao triângulo ABC? Ele não está externo? Lembra que eu falei com ponto interno e externo? Né? Logo na primeira classificação que eu comecei a falar de triângulo, definição, então, esse ponto P está externo. Se está externo, é obtusângulo. Então, a gente viu aqui que é obtusângulo, tá? E interessante também a gente ver o seguinte, quando um triângulo é retângulo, o ponto de encontro das alturas é o próprio vértice. Olha só que interessante. Isso aqui é altura, né? É a altura. É a altura relativa ao lado AB. Qual é a altura relativa ao lado AC? É esse cateto. Qual é a altura relativa ao lado BC? É o AC. Então aqui, ó, o próprio vértice C é o ortocentro. Tá ok? Bom, isso aí é muito importante, muito importante. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá gravando. Tá. Vamos lá. Então, pessoal, eu vou apagar isso aqui, tá? Isso é muito importante você saber. E vamos para a questão propriamente dita, tá? Agora, dado essa definição, a gente fica com uma tranquilidade aqui para fazer. A questão não é difícil. Tá ok, vamos lá. Bom, se ele está dizendo que o ortocentro está no interior, é porque o triângulo, né, é o quê? O triângulo é acutângulo, né? Acabamos de ver isso daí. Então, A, B, C. Aí temos aqui uma altura, temos aqui outra altura e vamos traçar aqui a terceira altura que vai passar exatamente no ponto que a gente sabe que se chama ortocentro. Esse ponto aqui é o ortocentro. Nota que ele está no interior, tá ok? Só que ele falou assim, ó, qual deverá ser o menor inteiro que somado a cada um dos números 6, 8, 14 obtém-se a medida dos lados de um triângulo em que o ortocentro está no seu interior. Então esse é o triângulo, né, que somado um número, que eu não sei qual é, que eu vou chamar de x. Então 6 mais x vai ser um lado, 8 mais x vai ser o outro lado, e 14 mais x será o outro lado. Bom, se eu sei que 6, 8 e 14, o maior lado é 14, obviamente, se eu somar qualquer unidade que seja constante aos respectivos lados, o maior lado vai continuar sendo 14 mais x, certo? E aí, a gente vai aplicar a condição de existência, porque um triângulo exista, que é o quê? 14 mais x, que é o maior lado, ele tem que ser menor que a soma. A soma vai ser o quê? 8 mais x mais 6 mais x. Isso aqui vai ser o quê? 14 mais x menor que 2x mais 14. Né? Vai morrer 14 com 14. A gente vai ter que o x, né, é mais que zero. Beleza. Até aí tranquilo. Tá? Agora vamos aplicar aqui, né,
A síntese de Clairaut. Síntese de Clairaut. Que a gente já viu que para que o ortocentro esteja no interior, é porque a natureza do triângulo é acutângulo. Se é acutângulo, né, o maior lado, que é 14 mais x ao quadrado, tem que ser menor o quê? Que o quadrado do restante, que é a soma dos quadrados restantes, ou seja, 8 mais x ao quadrado mais 6 mais x ao quadrado. Vamos desenvolver isso daí, tá? Um bisuzinho aqui para vocês. 14 ao quadrado. Ah, professor, não sei. Faz isso aqui, ó. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Quanto é que é 1 ao quadrado? 1. Aí a gente vai botar 0, 1. Do lado esquerdo desse daqui. A gente vai dar um espaço, vai somar, né? E aqui embaixo desse último aqui que eu separei, você vai pegar as unidades, multiplicar por 2, 8. 8 vezes as dezenas, né? 4 vezes 2, 8. O resultado vai multiplicar pelas unidades. 8 vezes 1, 8. Isso aqui vai ser 0, 8. Soma isso aqui. 0, 1, 9 e repete aqui. Quanto é 14 ao quadrado? 196. Pode fazer isso aí com qualquer outro número, tá? Vai dar certo. Então, 196 mais 28x mais x ao quadrado menor. 8 ao quadrado, 64. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 16x mais x ao quadrado, né? Mais 36 mais 12x mais x ao quadrado. Deixa eu ver se está pegando tudo aqui. Tá pegando. Tá ok. Então, vamos lá. Isso aqui a gente pode cancelar com esse, né? Aí aqui a gente tem que 28x 196 mais 28x menor que 64 mais 36. Isso aqui vai dar 100, né? 16x com 12x. 16x com 12x mais 28x, né? E aqui mais x ao quadrado. Perceba que tem 28x do lado esquerdo e 28x do lado direito. Então, eles vão se cancelar. Agora, né, olhando daqui para lá, eu tenho um sinal aqui de maior. Então, x ao quadrado, a gente pode colocar assim, ó, x ao quadrado é maior que 196 menos 100, porque eu passei o 100 para o lado esquerdo, ok? Com isso, eu tenho que x ao quadrado é maior que 96. Ora, condição de existência aqui, né? X tem que ser maior que zero, né? Não vai afetar em nada. Agora aqui, ó, ele não quer o menor inteiro que somado a cada um dos números 6, 8, 14 obtém-se as medidas dos lados de um triângulo. Bom, ele quer o menor inteiro. Menor inteiro. Quem é o menor inteiro aqui? Aqui, né, é próximo de 100, né? Se aqui x ao quadrado fosse maior que 100, né, eu poderia dizer que seria o quê? Que seria, se fosse isso aqui, ó, o x seria o quê? Maior que 10. Só que isso aqui, na verdade, não é 100, é 96. Ou seja, é maior que 9, alguma coisa. Vamos botar aqui mais ou menos 9,6. Tá? Ou seja, o 9 vai atender? Não, porque ele é menor. Ele é menor do que esse intervalo aqui. O 10 vai atender sim, porque o próximo inteiro aqui é 10.
e ele é o menor. Os outros aqui atendem, o x pode ser 11, pode ser 12, pode ser 13. Só que como ele quer o menor inteiro é 10. Tá ok, pessoal? Então, questão do Colégio Naval de 1994. Com condição de existência e síntese de claror, principalmente síntese de claror, você consegue matar a questão sem muita dificuldade. Tá? Vamos para a questão agora da EPICAR. Dado um triângulo ABC, obtusângulo em A. Obtusângulo em A. Então, esse ângulo aqui é obtuso. Se é obtuso, vale o quê? Maior que 90 graus. Conforme a figura abaixo, sabendo que a medida de Azinho, quem é Azinho? Azinho, né? E é aquele negócio, né, pessoal? O maior lado ele está sempre oposto ao maior ângulo e vice-versa. O maior lado está oposto ao maior ângulo e o maior ângulo está oposto ao maior lado. Se é obtuso, é porque se esse ângulo é obtuso, os outros ângulos são agudos, né? Porque senão a lei angular de Tales não vai se aplicar. Então, obviamente, que o maior ângulo é o próprio obtuso. Obviamente que o maior lado é o ângulo oposto, é o lado oposto ao maior ângulo, que é A. Então, A, o segmento BC, que é igual a Azinho, é o maior lado. Ok? Beleza. Aí ele está dizendo que o A, o Azinho, né, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Então, o conjunto de todos os possíveis valores de A é... Bom, pessoal, quando a gente tem uma questão assim, é porque a gente está trabalhando intervalos numéricos, né? E quando a gente trabalha intervalos numéricos, a gente trabalha com desigualdades. Se trabalha com desigualdade, está trabalhando com o quê? Em relação à geometria, condição de existência, né? Que o maior lado é menor que a soma e ele é maior que a diferença. E estamos também trabalhando com a desigualdade relativa à síntese de claror, em que você tem um triângulo retângulo que vai atender a Pitágoras, né? Que a hipotenusa é igual ao quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E se for acutângulo, né, o maior lado ao quadrado vai ser menor que a soma dos outros ângulos ao quadrado. E obtusângulo, né? Obtusângulo que o quadrado do maior lado vai ser maior que a soma do quadrado dos outros lados, dos outros ângulos, dos outros lados opostos aos ângulos agudos, né? Falei um pouco enrolado, mas vocês vão entender aí, tá? Falei com muita riqueza aí de informação, mas vocês vão pegar aqui, tá? Bom, primeiro, né? A gente tem a condição de existência. Condição de existência. A letra não está ficando muito boa, eu vou partir para vermelho. A condição de existência diz que o maior lado é menor que a soma dos outros. Então, eu vou chamar esse cara de Bzinho, né? Esse cara aqui de Czinho, tá? Então, tenho Bzinho igual a 2 e Czinho igual a meia dúzia. Beleza? Então, o área é menor que a soma, então o área é menor que 8. E o área é maior que a diferença, A maior. Eu vou botar de propósito aqui, né, em módulo, 2 menos 6. 2 menos 6 é menos 4. O resultado de módulo é sempre positivo. Então, o A é maior que 4. Ora, se ele quer números inteiros, o intervalo que eu tenho são o quê? Os números maiores que 4. Depois que 4, o número inteiro é o quê? 5, 6, 7. E ele quer menor que 8. Então, o menor é o 7. Então, em relação à condição de existência, os valores que atendem são esses daqui. Tá bom? Que eu vou chamar esse conjunto aqui. Vou chamar esse conjunto aqui de... vamos botar D. Tá? D não. De E. De existência. Beleza? E agora, né, vamos trabalhar a síntese de claror. Na síntese de claror, o problema já diz que é um obtusângulo. Se é um obtusângulo, a gente sabe que A ao quadrado é maior que B ao quadrado mais C ao quadrado. Contudo, a gente já sabe que o B ao quadrado
é 6, é 2. Então, 2 ao quadrado, 4. E 6 ao quadrado, 36. Portanto, A ao quadrado é maior que 40. Logo, o A é maior que a raiz quadrada de 40. Só que a raiz quadrada de 40 é um número que vale 6, alguma coisa. Porque perceba, 7 ao quadrado é 49, passou de 40. 6 ao quadrado é 36, então ele está entre 6 e 7. Então o A é maior que 6, alguma coisa. Só que, bom, aqui valem o quê? Todos os valores aqui maiores que 7, né? Então, esse conjunto aqui é o quê? 7, 8, 9 e por aí vai. Até tende ao infinito. E esse aqui é um conjunto que eu vou chamar aqui de S, que tem a ver com síntese, né? De claror. Então, veja bem. A gente tem esse conjunto S e esse conjunto E. Para que dois conjuntos, né, atendam ao mesmo tempo, a gente precisa fazer a interseção aqui de E, interseção S. Ou seja, quais são os valores, os elementos desse conjunto aqui que estão em comum com esse conjunto? Perceba que é apenas e tão somente o 7. O 7 aparece aqui e o 7 aparece aqui. Ou seja, para que isso aqui seja verdade, isso tem que acontecer e isso tem que acontecer. Na matemática, E é interseção. Então, para uma coisa acontecer e a outra coisa acontecer ao mesmo tempo, é interseção. Não é assim, ó. Isso tem a ver com lógica. Para que isso aconteça, a condição de existência vai atender um número, ou isso daqui não. Você tem que ter se você satisfizer a condição de existência de um triângulo, você também tem que satisfazer a condição de existência de ser obtusão. É uma coisa e outra, então é interseção. E a interseção aqui é apenas o conjunto unitário que tem o elemento 7 sozinho ali. E a questão que nos dá essa alternativa é a letra C. Conjunto unitário 7. Tá ok? Então, questãozinha tranquila aí. Mais uma vez aí, envolvendo condição de existência e síntese de claror. Tira um print. Vamos continuar trabalhando aí as propriedades aí, as coisas que abarcam sobre triângulos, tá? Tem muita coisa, eu não vou conseguir fechar aí as propriedades que abarcam tudo aí no edital aí do Colégio Naval IPCAR. A gente vai ficar aí para uma segunda etapa aí de aula, de vídeo. Muito obrigado, até a próxima.